89,94, com diversos temas para você ficar antenado com o mundo. Saúde na Cultura, 11 anos no ar. Apresentação, Dr. Dilson Assunção, médico cardiologista formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Acesse nossas redes sociais e assista ao vivo o programa Saúde na Cultura. Olha, minha gente, muito bom dia. São 8h20. Está começando aqui na sua Cultura FM 88.9, o nosso programa de segundas-feiras imperdível. Saúde da Cultura com médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, residência médica em Medicina Interna, Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, participou de curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, é médico do trabalho e realiza perícias para aposentadoria, assistente do trabalho, também é médico sanitarista concursado e diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica. Atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma e efizema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson. Bom dia, grande Mávio Alves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Bom dia a você que às segundas-feiras não sai sem ouvir Dilson Assunção e Mávio Alves. Final de semana triste, né, doutor? Esse final de semana o Brasil teve aí a lamentável notícia do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e a tripulação, né, do avião que a conduzia, também o tio dela e assessor. O que poderíamos deduzir em face desse e de outros acidentes? Que o transporte aéreo é mais perigoso que, por exemplo, sei lá, barco, carro, enfim. Olha, Mávio, o senso comum faz parecer, geralmente depois de uma tragédia, que todo mundo, inclusive eu me lembro que grandes personalidades aqui de Pernambuco têm um medo fóbico, né? Por exemplo, de avião de uma maneira geral. Diz que quando o avião cai, a possibilidade de morte é muito grande, mas não é bem assim. Ariano Suassuna, por exemplo, ele tinha medo completo. Ele dizia que, o cara dizia assim, mas o acidente de carro é mais comum, por exemplo, mas ele dizia, olha, o acidente de carro, a chance de você se envolver é menor, mas não é bem assim. O que se mostra no mundo todo é que, por exemplo, a chance de uma pessoa morrer depois de um acidente, por exemplo, de um ataque cardíaco, que é bastante comum. E nem por isso as pessoas ficam com medo fóbico de que aconteça um infarto a toda hora. É uma chance em 300. Então isso quer dizer o seguinte, Mávio Alves, se 300 pessoas no Brasil tiveram um infarto, um vai morrer subitamente naquele infarto e assim por diante. Então veja só, isso no geral, mas se você pega, por exemplo, fumante, diabético, paciente acima de 70 anos de idade, a chance é muito maior do que isso. O câncer, por exemplo, no Brasil e no mundo, a chance de uma pessoa morrer, você acabou de dar uma notícia agora que uma moça de 32 anos, lamentavelmente, na grande cidade de Copira, suicidou ao saber que tinha câncer. Olha, a chance de morrer é apenas 1 para 509. 1 para 509. Isso quer dizer que em cada 509 pessoas que se diagnostica o câncer, dependendo do estadiamento, uma deverá morrer nos próximos 5 anos, né? O acidente de carro é quando você faz 18 mil viagens, uma pessoa termina se envolvendo em acidente e morre também. Agora, quais são os meios que são mais, digamos assim, que tem menos possibilidade de mortes em relação à quantidade, por exemplo, de viagens, de voos, decolagens e assim por diante? É exatamente o avião. O avião, a chance de morte, o avião tem que decolar mais de 8 milhões de vezes para uma pessoa morrer. Ou seja, o primeiro e o segundo ao mesmo tempo, porque quase empatados, ele só perde para o elevador. Obviamente, é um meio de transporte, o elevador Lacerda, de Salvador, o elevador das empresas. A chance do elevador cair é muito menor. Ou seja, de todos os transportes que o homem já inventou, o elevador e exatamente os aviões são absolutamente os mais seguros que tem, tá certo? Este avião, especificamente da Marília Mendonça, é um avião bastante moderno, é um King Air, tudo bem que ele estava
muito bem usado, né, desde 1984, mas era totalmente revisado, apresentou um probleminha técnico no aquecimento dos para-brisa, que podia deixar o para-brisa do avião um pouco embaçado, né? Pode, inclusive, ter sido essa causa que contribuiu, é muito difícil, é especulativo, mas, de qualquer maneira, dos últimos acidentes que nós tivemos aqui no Brasil, grande parte dos acidentes aéreos, Mário Alves, são acidentes com aviões de pequeno porte. E é uma coisa que você deve ter uma certa razão e lógica. Veja, esses aviões eles não têm caixa preta, esses aviões ele dependem do fator humano, porque o piloto, por exemplo, vai fazer voos, geralmente são visuais. Já por exemplo, um Airbus, um Boeing, por exemplo, tudo ali é feito no computador, ou seja, tudo é feito por satélite. A torre que está monitorando a decolagem desse avião, ou a aterrissagem desse avião, tem um papel preponderante. Então, dificilmente um avião desse falha. Então, grande parte dos nós temos acidentes são com aviões agrícolas e esses pequenos aviões desse tipo aí, porque depende de quê? De um fator humano. Vamos só recordar aqui alguns desses acidentes para ver se a gente não está com a razão. O acidente que vitimou o Eduardo Campos, tá certo? Era um avião dos mais modernos que existe no mundo, tá certo? É um avião que custa milhões de dólares, mais de 20 milhões de dólares, um avião perfeito. O piloto era altamente exímio. Então, o inquérito, depois que passou vários anos no CENIPA, no órgão que investiga os acidentes aéreos do país, né, que pertence à aeronáutica, concluiu que não tem conclusão. Só sabe que não foi sabotagem, mas não tem como concluir. Sabe apenas o seguinte: o que causou o acidente foi que o piloto, ao descer no aeroporto lá, viu que o teto estava muito baixo, ou seja, tinha muito nuvens, e quando ele desceu uma aproximação muito baixa com o solo. E aí o seguinte, não dava para um avião daquele porte aterrissar. O que é que ele fez? Ele teve que retornar para fazer... Arremeteu, ele teve que retornar. Só que o seguinte, quando ele arremeteu, quando ele chegou perto da cabeceira da pista e não dava para pousar, ele retornou, arremeteu, ou seja, ele puxou o manche, só que o avião saiu feito uma flecha, ou seja, ao invés do avião ganhar, por exemplo, altura, altitude, né, o avião ele caiu lateralmente à direita, em cima de um complexo de casa, e terminou todo mundo sabendo que aquilo houve a explosão, a carbonização dos corpos e a morte de todos os integrantes dali. Ou seja, não se deu para saber o que aconteceu. Há algumas especulações naquele caso em particular. Já houve um acidente, tinha havido um acidente há algum tempo atrás com aquele mesmo modelo. Ou seja, e a própria empresa tinha dito, por exemplo, para os donos desses aviões, que nessas situações você deveria fazer algumas manobras que pode ter sido exatamente que o piloto não pôde fazer. Então, é especulação, mas o CENIPA não chegou à conclusão. Ele descreveu como aconteceu, mas não sabe se foi um erro do piloto ou se foi um problema técnico que já tinha acontecido com o avião exatamente da mesma maneira. O avião teve que arremeter e, quando ele arremeteu, ele perdeu altitude com a mesma velocidade, ou seja, uma velocidade 300, 400, 500 km por hora, ou seja, sem subir, batendo exatamente no obstáculo fixo só. Resultado, então esse de Eduardo Campos não deu para, quer dizer, só sabe que não foi sabotagem, né? Porque era para não ficar especulando essas coisas. O avião que caiu com o ministro Teori Zavascki, esse se sabe que foi um erro de piloto, ou seja, naquele dia o ministro do Supremo Tribunal Federal, que investigava exatamente as falcatruas do Petrolão, terminou morrendo, ele, o piloto e tudo mais, mas ali ele estava voando, por exemplo, sem instrumentos, ou seja, ele não tinha visibilidade, o tempo estava fechado, o piloto deveria ter voltado, insistiu, porque era muito experiente. Veja, geralmente esses acidentes graves acontecem com pessoas muito experientes. É exatamente igual na medicina. Por exemplo, o excesso de confiança. O excesso de confiança. Eu sou médico do trabalho e eu vejo que os grandes acidentes fatais geralmente acontecem com pessoas extremamente experientes. Porque eles acham que pode arriscar porque eles têm muita habilidade e terminam morrendo. Então, esse de Teori Zavascki foi um erro humano, tá certo? Uhum. O outro do cantor, da Jennifer, né? Como é o nome dele? Gabriel Diniz, também foi um erro humano, tá certo?
o avião dele também, ele não tinha teto, ou seja, as condições meteorológicas eram muito ruins. Mais uma vez, ele precisava ir para encontrar a noiva aqui em Maceió, e terminou, talvez ele insistindo, porque não tem caixa preta. Outra coisa que esses aviões têm, não tem caixa preta. Ou seja, eles não, na caixa preta você tem o plano de voo, como é que você estava, como é que estava o altímetro, tem a conversação do piloto com a torre ou com os circunstantes. Então, tudo isso faz com que você tenha alguma certeza que nesses aviões picantes não tem. Não é obrigatório. Agora, claro que eu poderia colocar uma caixa preta se quisesse. Então, no de Gabriel Diniz, foi também um erro do piloto. Vamos colocar um dos mais famosos, dos Mamonas Assassinas, ou seja, que estava no auge do auge do auge. Ou seja, Mamonas Assassina, como alguns cantores e compositores, lançaram um disco iconográfico, ou seja, que mudou o tipo de música na década de 90, e foi um dos maiores fenômenos pop que o Brasil já teve. E aí eles morreram num erro também do piloto, ou seja, o piloto também arremeteu, e a torre, mas isso aí ficou gravado, tá certo? O avião tinha, a torre dizia desesperadamente, tinha a Serra do Mar, né, que era uma barreira, né, e que o piloto deveria fazer uma curva à direita, e ele dizia à direita, claro que ele fala à direita, mas também tem o código aeronáutico que a gente usa, e resultado, o piloto fez a volta exatamente à esquerda, colidindo com a Serra do Mar e a morte. Também erro humano, tá certo? Então, esses grandes... por quê? Porque esses pequenos aviões, o piloto tem que ser muito mais assim eficiente que um piloto de Boeing, porque no piloto de Boeing você entra naquela infovia, muita gente não sabe, que senão seria uma bagunça. Quando se faz um plano de voo, né? Você tem uma infovia, ele vai dizer, olha, você vai a 32 mil pés, de tanto a tanto. Tudo aquilo é decidido pelo computador. Por quê? São milhões de aviões no mundo todo. Se você não fizesse isso, cada um desses aviões iriam, por exemplo, para cima ou para baixo. Então, um iria para 22 mil pés, o que aconteceria? Colidiria. Foi exatamente o que aconteceu na morte de todos os passageiros da Gol, há mais de 15 anos atrás. 2 irresponsáveis pilotos de um jato Legacy, que é fabricado aqui em São José dos Campos, lá em São Paulo, né, pela Embraer. Os caras, os donos compraram e os pilotos foram testar. Feito, você testa uma Ferrari, testa um carro, Mávio Alves. O que é que eles fizeram? Foram dar cavalo de pau, quer dizer, numa linguagem bem popular. Mas para você dar um cavalo de pau num avião, ou seja, fazer bobagem com o avião, o que é que você tem que fazer? Você tem que desligar o sistema de colisão, chamado transponder. O que é que ele fez? Ele desligou e começou a subir e descer, fazer piruetas. Acontece que, como a infovia estava preenchida naquele momento pelo avião da Gol, quando ele baixou, que ele não devia ter baixado aquilo ali, não foi captado. Por que não foi captado? Porque ele desligou o aparelho. E acontece que ele bateu na asa do avião da Gol, um Airbus, e aí, resultado, o avião perdeu aerodinâmica e terminou caindo com a morte de quase 200 pessoas. Aí foi um erro e um crime humano. Eles pegaram 3 anos de reclusão, como são americanos, ficaram nos Estados Unidos, nós temos jurisdição sobre os Estados Unidos e a sentença não foi cumprida, né? Falando só de outro grande acidente, o acidente da TAM, que foi lá em São Paulo. Tinha algumas coisas importantes, ou seja, o asfalto estava muito desgastado, que a gente chama de grooving. Estava muito desgastado o Mávio Alves, ou seja, mas não foi só isso, cara. O que é que aconteceu com o piloto? Nessa questão do estresse, de subir e descer, nós temos aquele manche ou manete, que faz com que o avião vá para frente ou vá para trás, o freio. Quando houve a abertura da caixa preta, e principalmente o CENIPA, quando fez a auditoria, descobriu que o piloto fez exatamente o contrário. Quando ele aterrissou, em vez de puxar o manche ou o manete para trás, para frear o avião, ele puxou para frente e o avião pegou empuxo e bateu nos prédios, incendiou, e todo mundo sabe o que aconteceu com a morte de várias pessoas, inclusive de 12 pessoas que estavam ali no prédio da própria empresa da TAM, que ficava na frente. Então, veja, grande parte desses acidentes aconteceram, a grande parte deles, por algum erro. Então, vamos botar o de Marília Mendonça. Nós somos aqui, eu não sou expert nisso aí, longe de mim. Apenas eu estudo isso aqui há muito tempo, porque como eu e você, como jornalista, fazemos isso há mais de 30 anos. Mas veja o de Marília Mendonça. Já se sabe que o avião de pequeno porte, um bimotor, ele bateu num fio de alta tensão, aquele fio de 13.800 volts. Só que ele bateu no fio terra, ou seja,
já fica descartada a possibilidade de eletrocução. Além do mais, esses aviões são todos eles aterrados, ele não seria a causa de sair. Então já se sabe que ele bateu num fio, perdeu a dirigibilidade, tá certo? Ele perdeu a dirigibilidade. Nessas aproximações, muito perto, 2, 3 quilômetros de uma pista, os aviões geralmente, as velocidades dele caem para 180 quilômetros, 160, por aí. Então ele vinha nessa velocidade, bateu no fio. E essa torre não ficava, não ficava no caminho, na infovia exatamente do local onde ele ia aterrissar. Não fazia parte, entendeu, Marco? Bem, que você podia dizer, não, construíram uma torre em cima de uma serra, de montanhas, não. Ela ficava fora daquilo ali. Então ninguém sabe por que é que o avião estava fora. Pegou o caminho errado. Pegou né? o caminho errado, tá certo? Não se sabe ainda se houve um problema técnico, se houve um problema mecânico, se houve, digamos assim, o piloto, como aconteceu no caso de Gabriel Diniz, de Teori Zavascki e tudo mais, se o piloto perdeu, digamos assim, o caminho à infovia e assim por diante. Mas o fato, e também não se sabe se a causa da queda foi o choque ou se foi, digamos, ele já estava com alguma avaria mecânica ou eletrônica e bateu ali. Então não se sabe ainda isso aí, obviamente isso vai demorar muitos anos e pode até haver a não conclusão como aconteceu no acidente de Eduardo Campos. O acidente ele descreveu-se, sabe o que aconteceu, mas não sabe qual foi a conclusão desse caso ainda, foi arquivado. O que está procurando é a causa, né? Então veja o que acontece no caso desse, veja, o avião, se sabe também que o avião perdeu os motores antes de chegar no maciço da cachoeira. Sabe também que o avião, ele caiu feito um prato, ou seja, o avião ele não deslizou, que aconteceu com o avião do Huck, do apresentador Huck. O que é que aconteceu com ele? Algum tempo atrás, ele estava no Pará com a família, e o avião, que era um avião muito mais possante, era um avião de maior porte, e ele perdeu um dos motores, e o piloto era extremamente exímil, mesmo sem um motor, ou seja, o avião adernando por um lado, né, só tinha um motor. O que é que ele fez? Ele conseguiu pousar batendo em árvores, mas ele reduziu o quê? O impacto. Porque nesse avião não aconteceu isso. Nesse avião ele perdeu os motores, portanto ele perdeu a dirigibilidade, ou seja, ele não tinha força, o empuxo, como a gente chama, e ele caiu feito um prato em cima de um maciço rochoso, em cima de uma cachoeira. Então, se você vê a imagem, você vê que o avião não se danificou tanto. Já vi aviões que o avião se despedaçou completamente e teve sobrevivente. Então, o que deve ter acontecido? O que pode ter acontecido com as pessoas? Então, vamos colocar, aqui é uma questão de física, não é? Aqui é uma questão de física mesmo. Então, veja, um avião desse, ele devia estar entre 180 e 160 km por hora. E com altitude bastante razoável, que faltava 3 km para chegar à pista. Então, quando ele perdeu os motores, ele caiu com a força da gravidade em cima de um maciço rochoso. Vamos colocar que uma pessoa ali tenha 70 quilos, e que o avião caiu com uma velocidade, digamos, de 100 km por hora, que é mais fácil a gente controlar. Então, um avião ou um carro, quando bate num objeto fixo, e uma pessoa tem 70 km por hora, o impacto faz com que a força faça com que aquele corpo, principalmente um corpo humano que tem 70% de água, de líquido, faça com que aquele corpo, ao bater nesse maciço rochoso, tenha um peso estimado em quilograma-força de 2.100 quilos, ou seja, 30 vezes mais. Então, é isso que deve ter acontecido. Apesar do avião não ter se destruído completamente, ele não explodiu principalmente por conta da água, devia ter pouco combustível, razoavelmente. Resultado, então, as pessoas que estavam ali, os seus corpos, com essa força cinética, deve ter chegado a 2.100, no mínimo, 2.100 quilos. E, obviamente, os órgãos internos explodem. Então, a causa das mortes deve ser politraumatismo, ou seja, os ossos quebraram, os ossos o osso que é mais forte do organismo, que é o fêmur, ele aguenta 500 até 1.000 quilos, 1.000 quilos de força. Um fêmur chega até a aguentar 900 a 1.000 quilos. Mas aí 2.100 quilos, no mínimo, aquilo ali, os ossos devem ter partido, e os órgãos internos, que são maciços, que têm líquido, eles explodem. Você veja um coração com 300 gramas, ele vai ficar com mais de 10 quilos, ele explode. Então, todo mundo lembra do filho de Leonardo, quando bateu num carro em Goiás e capotou.
alguns órgãos internos dele explodiram. E olha que ele capotou, ele perdeu força, ele perdeu velocidade e tudo mais. E ele capotou, ele perdeu o baço, ele perdeu parte do fígado e assim por diante. O acidente de Cristiano Araújo, que foi um erro, foi um erro técnico, ou seja, ele tinha uma Range Rover nos carros que tem mais airbags e tudo mais, mas eles trocaram o quê? Os pneus e as calotas, ou seja, porque o carro ficava mais bonito, ficava maior, etc. Tal, e aí o pneu pulou, entendeu? A 180 km por hora, e obviamente o motorista sobreviveu porque tinha muitos airbags e estava com cinto de segurança. E ele, por que o Cristiano morreu? Ele estava atrás do carro, sem cinto de segurança, com a noiva, obviamente, com aquele carinho que é peculiar depois do soro. Beijos e abraços, e obviamente, sem cinto de segurança, você fica um passageiro da agonia. Então veja que grande parte desses acidentes tem sempre um fator humano. Então, eu não posso ser irresponsável e dizer que houve erro disso ou daquilo. Obviamente, talvez daqui a 2 anos ou mais a gente saiba, e talvez não saiba nunca, como o caso de Eduardo Campos, mas que a conclusão não vai sair disso aí. Ou seja, o grande passo é saber se a queda se deveu ao choque com o fio de alta tensão, a parte neutra, ou seja, não foi a parte que tem eletrificada, ou se o avião já tinha um problema mecânico que bateu por isso aí. Bom, daqui a alguns anos nós vamos saber, e isso vai ser uma discussão sem fim. Obviamente, uma cantora com 20 e poucos anos, 26 anos de idade, que tem mais de 324 músicas gravadas por vários cantores, que tem recordes mundiais que ninguém pode ter, ou seja... Eu me surpreendi com o número de seguidores, né, doutor? Os seguidores, 30 milhões de seguidores, só no 34, YouTube, assim. Só no YouTube são 40 milhões de pessoas. 40 milhões, mas olha. O mais importante é o seguinte, a Terra na Terra hoje nós calculando que temos 7 bilhões de pessoas. No YouTube ela foi visualizada nos últimos anos por nada mais do que 14 bilhões. Isso quer dizer que na Terra... cada pessoa viu 2 vezes. Viu 2 vezes um vídeo dela, entendeu? Mas veja que alguma coisa de diferente essa moça tem. Ou seja, Marília Mendonça, primeiro o seguinte, eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga, qual dos seus filhos? Eu mesmo, com 12 anos de idade, eu tava preocupado em subir em cavalo, e participar de vaquejada, ou seja, nada disso me interessava. Ela estava fazendo música, estava fazendo poesia, a precocidade. Com 16 anos, ela já tinha grande parte dos cantores sertanejos, já tocavam suas músicas. Uma menina de 16 anos, tá certo? Já tocava suas músicas de bastante sucesso, principalmente o Henrique Juliano. E de repente, o produtor viu essas músicas, viu a voz dela, que a voz dela também é invulgar. Você veja, ontem eu estava vendo algumas cantoras tentando cantar as músicas dela, né, que ela tem. Ela quando canta, a Marília Mendonça, aquela voz de negra americana, ela preenche, grave, né? Ela preenche todo o espectro vocal. Ou seja, ela não deixa espaço para aquilo ali. Então, eu vi a Nayara Azevedo e vi outras cantoras lá cantando, 2 ou 3 cantoras fazendo back vocal e coro, e não conseguia preencher. Ou seja, você vê que tem lacunas, ou seja, desafina, né? O camarada desafina. Ou seja, é uma voz invulgar. É uma voz realmente invulgar. Completamente diferente. E uma voz, eu também vi Marília Mendonça cantando música popular brasileira, como músicas, por exemplo, de MPB. Eu vi ela cantando música de MPB, que parecia aquelas cantoras famosíssimas da música popular brasileira. Então, eu vi algumas músicas. Então, ela cantaria hoje qualquer ritmo, em qualquer... como a Anitta faz também, que é uma grande cantora, ela cantaria qualquer ritmo, em qualquer país do mundo, em qualquer idioma. Então, uma cantora absolutamente vulgar. Mas também vulgar também a sua despreocupação, por exemplo, com aparência. Muito embora a Folha de São Paulo, o maior jornal do país, cometeu um gafe terrível, né? Porque todo mundo sabe que Marília Mendonça nunca se preocupou com a parte física. Porque, poxa vida, ela era maior do que tudo isso. Além do mal, é o seguinte, ela deu voz a mulheres que não tinham padrões estereotipados de deusas gregas e tudo mais, magras, esqueléticas e tudo mais. E era uma mulher palpitante, apesar de tudo isso aqui. A Folha de São Paulo, na sua homenagem, inclusive foi até corrigida por outra colunista, cometeu gordofobia e tudo mais, ou seja, um negócio lamentável.
Mas você veja, uma pessoa que não se preocupava com essa parte, ou seja, os seus recursos artísticos estavam muito acima de que tudo isso aí. Além do mais, porque, aí você pergunta por que essa comoção toda e por que esse sucesso todo? Fazer uma live durante, por exemplo, muita gente fez, os maiores cantores americanos que participam das listas do Spotify, do Deezer e tudo mais, fizeram. Ela fez a maior live de todos os tempos, ela quebrou o YouTube. Ou seja, se fosse uma grande rede de televisão, muita rede de televisão tiveram aquilo ao mesmo tempo, quase 3 milhões e 200 mil pessoas ouvindo Marília Mendonça. Ou seja, a TV ligada, fora as pessoas que estavam ali circunstantes. Uhum. Então, uma coisa absolutamente inédita. E também, gente, ela só tem 5 anos como cantora profissional. Então, tem umas coisas que são diferentes. Você se lembra, por exemplo, qual foi o cantor no mundo todo que lançou no único disco todos os sucessos? Difícil. Nós temos aqui Mamonas Assassina, que todos as músicas que foi lançado naquele disco iconográfico ainda hoje são cantadas. Até aquela do Sabão Cracá. Sabão Cracá. No mundo todo. Aí você se lembra, né, aqui de outra aqui. Talvez Alexandre Pires, quando lançou o primeiro disco do SPC, só para contrariar. Só para contrariar essa tal Liberdade e outros. Mas era na época que a gente tocava uma muito. Uma outra música, Roberto Carlos, ou seja, lançou um disco iconográfico, mas é muito difícil. Ana Carolina, você veja, ela não compõe há algum tempo, não canta, mas ela lançou também um disco iconográfico com todas as faixas em primeiro lugar. Em sucesso. Então, é muito difícil você fazer. Claro que o sucesso de Marília Mendonça, ela sedimentou porque ela deu voz a mulheres, ela deu voz... E outra coisa, tem uma coisa que é importante no ser humano. As pessoas não foram feitas para serem fiéis. Eu estou falando assim do ponto de vista antropológico, gente. Biológico, antropológico. Não estou falando do ponto de vista social. Então, e ela é o seguinte, ela foi uma pessoa que foi vítima da infidelidade. Uhum. Ou seja, claro que todas as pessoas, grande parte das pessoas, entendeu? Se você pegar, por exemplo, pesquisas científicas feitas na USP de São Paulo, mostra que 70% dos homens já cometeram infidelidade. E 20% das mulheres confessaram também que cometeram infidelidade. Ou seja, se você somar, gente, é mais da metade das relações humanas tem aquilo ali. Então, aquilo ali é um palco para tudo isso. Então, as mulheres são mais vítimas do que os homens, mas o que é mais importante é que essas músicas de Marília eram cantadas também pelos homens também, entendeu? Uhum. E assim por diante. Então, na verdade, ela deu troco, era uma vingança boa, entendeu? Fez com que as mulheres de todas as matizes, de todas as cores, e de todos os tipos, de todas as raças, etnias e de todo de tipo performático, tivesse vez e voz, entendeu? É como se ela dissesse assim, seria Marília Mendonça a vingadora. E por isso que talvez esse sucesso nunca vai acabar. Você veja os mortos que são famosos. The Beatles, ela tem muito mais inserções no Spotify que os Beatles. Por exemplo, outro grande mito americano, por exemplo. Nós temos vários cantores americanos, Michael Jackson. Ela também teve mais inserções lá no Spotify do que o Michael Jackson. Então, Marília Mendonça vai ficar por muito tempo. Aqui nós temos alguns casos. Cazuza é muito mais ouvido hoje do que antes. Raul Seixas, o grande poeta do rock. Poxa vida, todo dia eu ouço Raul Seixas. Não é só um cantor, ele é um filósofo, ele antecipou, ou seja, é um revolucionário. E morreu cedo, essas pessoas morrem cedo como se tivesse o seguinte, olha, minha obra já era bastante aquilo ali. Então, ela vai ser tese de mestrado, ela vai... Agora, pergunta, quem vai ser esse espólio de Marília Mendonça? Vai ficar com quem? É a pergunta que eu ia fazer, porque o dinheiro que ela ganhou nesses anos não foi pouco não, né? E aí? Ela, acho que é o marido dela, né? Olha, eu acho que o espólio vai ficar... Ou a mãe? Com a mãe. Eu acho que vai ficar com a mãe, Mávio, porque o Ruf ficou com ela uns 4 anos, estava separado 2 meses, tá certo? Tem carreira própria. Mas aí o seguinte, eu imagino que o filho vai ser tutelado pela mãe e a justiça vai dar à mãe essa fantástica fortuna que ela deixou e os direitos autorais também, né? Ela é uma das maiores arrecadadoras do ECAD. Não é a maior, que a maior arrecadador do ECAD hoje do escritório de arrecadação de direitos autorais, né, ECAD, é o Bruno Kalimann. O Bruno, ninguém sabe qual é, é um compositor. Mas ele faz composição para todos os cantores sertanejos. Ele compõe, é um compositor profissional. A Marília Mendonça não, ela compunha
digamos assim, como se ela estivesse externando, fazendo uma psicanálise, uma catarse de seus sentimentos. O Bruno Kalimann, não, ele para aí. Outro que ganha muito ainda hoje é o Michael Sullivan. Por exemplo, Verdade. outro que também muito aqui é o Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, esse pessoal, o Paulo Sérgio Vale, por exemplo. São Paulo Sérgio, por exemplo, tem 800 composições. Compôs Evidências, que foi a música mais tocada no mundo todo durante algum tempo. Evidência de Chitãozinho e Chororó é de Paulo Sérgio Vale, tem 800 composições. Tom Jobim também ganha muito direitos autorais, tá certo? Então esse pessoal, o Michael Sullivan, Roberto Carlos Erasmo, mas o maior hoje compositor que ganha mais direitos autorais é o Bruno Kalimann, que produz música para todos, pisadinha, risadinha, forró. Olha, você imaginar esse camarada... Como é uma máquina, É então, uma máquina de música. fazer música e fazer sucesso, tá bom? Então, imagine que a tutela fica com a mãe, tá certo? É uma pessoa muito equilibrada, tá certo? E o pai compartilha, né? Eu acho que o juiz vai dizer exatamente isso aí, tá certo? Agora, eu acho que quem vai ficar com o espólio musical dela vai ser a dupla Maiara e Maraísa. Maraísa é a compositora da dupla. Eu acho que vai ficar com que a Maraísa, ela captou esse sentimento das mulheres e tinha uma parceria muito boa, inclusive ia ser lançada As Patroas. Eu tenho quase certeza que Maraísa vai ser a dona do espólio do tipo de música, ou seja, desse tipo que super empodera as mulheres sem ser o feminismo, entendeu? Ou seja, a mulher ela é dona do seu destino, ou seja, mas sem aquela questão do feminismo, de usar a questão feminina como política e assim por diante, para política contra homens. Ela quer dizer o seguinte, ela só quer o seguinte, todos têm direitos, entendeu? E a música ela serve para fazer essa catarse, vomitar essa questão dessas dificuldades que os casais têm. Lembrando que mais da metade dos casais vão se ver dentro daquelas músicas, por traição, por exemplo, não é só reconciliação traição, reconciliação, por traição, muitas vezes por viver, digamos assim, muitas vezes relacionamentos tóxicos, né? Ou seja, com pouca liberdade, com restrição. Marília bebia como ninguém, Marília sentava com as pernas abertas, Marília, ou seja, ela encarnava a mulher comum, ela encarnava a mulher comum, absolutamente comum, sem nenhum disfarce, não é porque ela ficou milionária que ela mudou o estilo dela. E a mulher comum, classe C, D e E, que se espelhava em Marília. Outra coisa importante é o seguinte, eu me lembro que em 2016, eu via sempre, eu nunca tive vergonha do que eu sou intelectual, mas eu gosto de tudo, de todos os estilos, eu via muito Marília Mendonça. Mas, por exemplo, eu chegava num local chique, por exemplo, num restaurante. Todo mundo lá mandava tocar algumas músicas no piano, por exemplo, e nenhuma de Marília Mendonça. Quando eu chegava lá, cochichava lá no camarada, dizia, toca essa música de Marília Mendonça aqui. E o cara começava a tocar, aquelas pessoas que se envergonhavam porque eram classe A e B e tudo mais, o camarada ficava lá, meu Deus do céu, com aquele sorrisinho maroto, os olhos brilhando. Porque no começo, a música dela atingia a classe C, a classe D e a classe E. Só que o seguinte, as pessoas ditas, digamos assim, elite, elas consumiam escondidas aquilo ali. E não pediam como aqui pedia. Rádio Cultura, Maviol, você podia botar a música de Marília Infiel. As pessoas não faziam isso, com medo, com Classe vergonha. A, B, não, né? Mas hoje não, hoje se popularizou, entendeu? E é muito mais fácil você tomar uma em cima da música Marília Mendonça, beber uma cervejinha ali e matar as mágoas, de que ter sentimento e antissentimento. Mas de posse e assim por diante. Quem toma cervejinha, quem toma uísque de 18 anos também agora. Também agora. Também. Vamos lá. Jair Ribeiro, bom dia, Marvel. Você e doutor Dilson são duas máquinas. Eu acho que o doutor Dilson é uma máquina. Eu sou o carregador aqui das ferramentas. André Mendes, saudade de todos aí da Rádio Cultura. Bom dia para todos. Tiago Pereira, bom dia. Pessoal que está acompanhando a gente aqui pela live, obrigado pelo carinho. Vamos lá. Doutor Dilson, mas tem aí essa história do cachê dela, né? Que era o segundo maior cachê do Brasil, né? Que é uma coisa que deu muito dinheiro a ela, e esse sucesso meteórico, de alguma maneira, fez com que ela realizasse os seus sonhos. Mas tem ainda algum sonho que uma pessoa bilionária como ela teria para realizar? Olha só, o cachê de Marília Mendonça é o segundo maior do país, né? Obviamente o primeiro cachê do país é
do Gustavo Lima, o grande Gustavo Lima, o embaixador, está cobrando atualmente R$ 1.200.000 por uma tocadazinha de 1 hora, uma bacatela de 1.200.000 para cantar. 1 hora, 1 hora e pouca, né? Quer dizer, 1 hora de cantada, 20 minutos ali de bebida, né? E aquilo por diante. Mas aí, o Estado está cantando agora, por exemplo, nos Estados Unidos, uma plateia maravilhosa, o cara é bom, performático, entendeu? Quer dizer, ele tem, digamos assim, ele encorpa, ele cobra mais, mas ele não tem mais seguidores, ele não tem mais que Marília, mas de qualquer maneira, nesse momento, as pessoas pagam o cachê maior. E até porque ele vendeu grande parte dos shows dele por mais de 100 milhões antecipados, já na pandemia. Ele antecipou, ou seja, um grande grupo de empresários comprou os shows dele antecipado na pandemia, sem saber se ia ser sucesso ou não, mas o show mais ou menos de 1.200.000. Bom, no caso do sonho de Marília Mendonça, veja só, qual era o sonho da Marília Mendonça? Dinheiro tinha todo, não precisava. Filho já tinha um. Já deve ter plantado uma floresta e tudo mais. Cantora, as 324 músicas dela, dá para fazer até um livro, entendeu? Ou seja, como ser humano estava realizada totalmente. Mas ela tinha um sonho na vida dela, que era um sonho da média da população brasileira, Marvio Alves. Era cantar em parceria com o Roberto Carlos, nesses especiais de Natal. Porque você vê, Roberto Carlos já cantou com atrizes da Globo, já cantou com a Mariana Rios, com cantoras da Globo, cantoras brasileiras, mas o sonho da Marília Mendonça, que hoje ela vende muito mais disco, é mais ouvida que Roberto Carlos, que Erasmo e tudo mais, era participar. Agora, esse único sonho de Marília Mendonça não pode ser mais realizado, a não ser que eu e Mávio comecemos uma campanha, como foi feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a morte de alguns personagens, como, por exemplo, Frank Sinatra, quando morreu, alguns cantores queriam fazer um dueto com ele. Ele fez uns duetos com alguns, mas alguns faltaram. Ele morreu antes da The Voice americana. E o que é que a tecnologia fez? Criou o chamado holograma, ou seja, criou uma estrutura em 3 dimensões e o cantor que queria cantar com ele cantava, digamos aqui, aquela voz dele sintetizada e no palco apareciam os dois. Então, o que é que a gente podia propor no futuro? Que a Globo, que detém realmente os direitos desses shows... Ouvi falar que o Roberto Carlos estava para sair, não ia ter estava para sair. Não ia ter especial. A Globo está com muita dificuldade financeira nos últimos anos e os especiais são muito caros, né? Porque o cachê é milionário, o cachê, você veja, só o Itaú e algumas outras patrocinadoras pagavam 5 milhões cada show desse. 5 milhões! Pagava-se na época. Então é muito caro um show desse, né? E é feito para quê? Para os funcionários da Globo, obviamente, retransmitido para o Brasil todo. Mas o que é que faríamos? Nós criamos a tecnologia, os analistas de sistema criaria uma estrutura, que ela está belíssima. A Marília Mendonça perdeu peso, fez plástica, ficou bonita, ficou uma gata maravilhosa. E aí o seguinte, ela está com autoestima lá em cima, criaria-se um holograma dela, ou seja, uma imagem tridimensional feita por computador, com uma voz sintética, porque hoje a tecnologia ela sintetiza a sua voz e faz com que o cantor cante no mesmo ritmo, na mesma entonação sua, ou seja, colocaria Marília Mendonça, ela aparece no palco, só que é uma figura holográfica, ou seja... Claro, não é fantasma, gente. Não é fantasma, gente. Isso aí é um recurso da tecnologia. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, por exemplo, a filha de Nat King Cole, por exemplo, fez um holograma do seu pai, fizeram um dueto após a morte dele. Frank Sinatra também. Então faríamos um dueto aqui, talvez fosse o maior show especial de todos os anos. O sonho dela seria realizado, ela estaria lá no céu, lá, ao lado do Deus Pai, ou seja, nos ouvindo e aplaudindo, e Roberto Carlos, que já está com mais de 80 anos de idade, entendeu? E obviamente, dentro de pouco tempo, ele deixa de cantar. A situação do Roberto Carlos, doutor, de que estaria com uma depressão, é um tema importante para a gente também debater. Rapaz, olha, veja, o camarada que é rico, não é rico porque é cantor, ele é rico porque é empresário, né? Muita gente não sabe que é um dos maiores construtores que tem na cidade de São Paulo. Os maiores apartamentos, inclusive com apartamentos feitos com, digamos, com uma associação com o Donald Trump americano, são da marca dele. Ele constrói prédios, escritórios, tem todo tipo, ou seja, ele não ficou só na música, né? Ele perdeu agora o filho, né, o Dudu, né, que tinha
déficit de visão, era cego e tudo mais. E aquele negócio, eu tenho bilhões, ele tem bilhões. O que é que ele vai fazer no final da vida dele? Um cara como Roberto Carlos, sem uma perna, com dificuldade. O grande amor da Miriam, a vida dele, ele não quer, que é a Miriam Rios. Entendeu? Ele não quer, no final da vida, né? Ser cuidado, né? Então, chega um certo momento que, infelizmente, chega um certo momento que a depressão nos pega e parece, nessas horas, que ir para outro plano seria a solução, que não é a solução. A solução seria se Roberto abrir o coração, chamar a Miriam Rios, entendeu? Chamar todos os amigos, abrir o coração, como faz Neymar. Neymar saiu agora, ganhou do PSG, fez 2 gols maravilhosos, alugou, que ele tem mais de 1 bilhão, um jato, chamou quem ele gosta na vida, que são os pobres da vida, os parças, entendeu? Que a coisa mais maravilhosa da vida, Mavé, é você viver entre amigos, entendeu? Vem pro Brasil fazer uma festa maravilhosa aqui e para dizer, eu estou vivo. E eu estou com o Neymar. É assim que a gente acaba a depressão, Mavel. Então vamos para a nossa frase da semana, doutor Dilson? Olha, a frase da semana vai ser a frase de Marília Mendonça mesmo, né? Ela dizia assim, numa frase dela, ela numa entrevista a Léo Dias, dizia assim, como serei lembrada? Talvez como uma pessoa que contrariou os não que eu recebi na vida. Esses não fez por onde os meus sonhos fossem sim possíveis. Ou seja, ela recebeu não a vida inteira, mas ela insistiu. E ela insistiu e venceu. Vamos lá, vamos insistir. Obrigado, doutor Dilson, até a próxima segunda-feira. Um abraço, Mavel. Vamos lá, minha gente. Olha, minha amiga Valquíria Regis, um abraço, tá mandando um bom dia aqui pra gente.